Salve galera, vamos para mais um React com o professor Xandão. E hoje a gente vai reagir a um vídeo do Leandro Carnal, sim, o próprio, famoso nas redes sociais, que é historiador, mas ele fala muito de literatura, fala de filosofia. Eu particularmente gosto de ver o Leandro Carnal dissertando sobre Shakespeare. Já aprendi muito sobre Shakespeare com o Karnal, até porque Shakespeare é o meu autor favorito, junto com Dostoiévski. E sem mais enrolação, vamos lá para ver. Vamos ver que ele está falando de estoicismo, tá? Então, o nome do vídeo é Estoicismo, a filosofia da felicidade e do desapego. Estoicismo, ó, é um vídeo de 3 anos atrás. E estoicismo tava muito em alta 3 anos atrás. Eu acho que ainda é uma filosofia pop, mas será que o pessoal sabe, de fato, do que se trata estoicismo? Porque a gente viu que foi lançados livros, tipo Diário Estoico, não sei o quê, neos estoicismos, que a gente pode fazer certas críticas. Vamos ver o que o Leandro Carnal vai falar sobre esse tema. Foi então. Por que ela é tão importante até hoje? Por que o caminho da felicidade estoica é tão falado em todos os campos? Este é um desafio para a gente tentar explicar hoje. Prazer, carnal. O estoicismo é uma filosofia de origem grega. Foi típica do chamado período helenístico, séculos IV, III e II a.C. Zenão de Cítio é um filósofo nascido. Período helenístico, para quem não sabe, é o momento do Império de Alexandre o Grande. Tá? Esse sufixo ístico, tá? Helenístico, significa a união das culturas ocidentais e orientais, tá? Porque o Império de Alexandre foi o primeiro império cosmopolita da história. Portanto, ao unir tanto politicamente enquanto culturalmente o Ocidente e o Oriente, você tem um império multicultural, todo interconectado, tá? Que vai causar um fervor filosófico por conta das simbioses culturais e filosóficas mesmo da sabedoria indiana, da sabedoria da Babilônia, com a sabedoria grega, da filosofia grega. E aí nessa simbiose surgem várias correntes filosóficas. O estoicismo é uma delas, tá? E não é a mais antiga, mas é a que mais fez sucesso, certo? Então, nesse contexto de pensamento no Império de Alexandre o Grande, você vai ter o estoicismo ganhando cada vez mais força, e aí no Império Romano a gente tem domínio total, assim, do estoicismo, tá? Na atual ilha do Chipre. E se considera que Zenão foi o primeiro dos estoicos. Zenão vinha da escola cínica, aquela que pregava o total desapego aos bens materiais. Os cínicos são justamente os filósofos, os primeiros filósofos de toda essa movimentação, essa transformação política, tá? Começa com o tal de Antístenes, segundo algumas fontes, mas a gente tem o maior representante, Diógenes, que muitas vezes é atribuído a Diógenes o cachorro e assim por diante. Mas ele fez coisas diferentes. Ele dava aula em um lugar público. Era um pórtico pintado. Daqui deriva o nome estoico, estoia, do pórtico pintado. Zenão começou a ensinar, tal como os cínicos, que a gente deve levar uma vida. Porque pórtico, o que é o pórtico? É aquela entrada dos palácios, entende? Então você tem uma construção pública, enfim, e aí você vai ter uma entradinha ali, uns corredorzinhos, sabe? Umas escadas, muitas das vezes, que se chamava estoa. E aí o Zenão, ele ia para estoa filosofar. Por isso o estoa, estoicismo, os filósofos que se reuniam na estoa. Portanto, era um local muito público, um local que atraía muitas pessoas. E ao atrair muitas pessoas, gerava um circuito filosófico de debate de ideias muito intenso. Inclusive, um dos fatores que fez o estoicismo sobreviver mais tempo e ficar mais forte do que o epicurismo, por exemplo, é porque o estoicismo proporcionava essa pluralidade de ideias, esses debates. O epicurismo, na figura dos jardins de Epicuro, ficava muito restrita às próprias ideias de Epicuro. Era uma espécie, não era bem uma seita, mas havia pouca possibilidade de diálogo e de debates, entende? Tanto é que a gente vai ter um filósofo chamado Lucrécio, que ele é romano, tá? Tempo posterior de Epicuro. E o Lucrécio escreve uma das obras filosóficas mais impactantes da história, que é o De Rerum Natura, tá? Sobre a natureza das coisas. E é uma obra de filosofia com poesia, tá? É um poema, na verdade. Lindo, lindo, e é o maior poema filosófico da história. E assim, o que muda
do Epicuro para o Lucrécio? Pouquíssima coisa, entende? Então a gente vê que epicurismo é um bloco unificado de pensadores atrás e ao redor de uma mesma ideia. O estoicismo não. O estoicismo ele já é bem mais diverso. Mais simples. Nós não devemos nos apegar às coisas materiais, e como tal, bastante próximo do que é o cinismo como escola. Mas ele não foi além disso. Ele começou a falar de leis da natureza. Essas leis são inevitáveis. Por exemplo, a morte. A morte é o destino de todos os seres vivos. Se eu me preocupo em combater a morte, ter medo da morte, me apavorar com a morte, eu não vou conseguir deter em um minuto o fato de que eu irei morrer. Então, por que temer o que é inevitável? Eu precisaria atingir o que os estoicos chamam de ataraxia, essa tranquilidade, este mundo livre de preocupações. Quando eu falo em escola cínica, nós fazemos do cinismo uma leitura de senso comum, que é achar que é cínico quem é falso, que é cínico quem mente, quem tem duas caras. Este é um valor completamente contemporâneo. O que eram os cínicos gregos? Um dos seus nomes é Diógenes. Diógenes morava em um barril. Diógenes era cercado de cães, em grego sinos, por isso escola cínica. Diógenes andava com uma lamparina durante o dia procurando um homem honesto. Diógenes não queria mais nada, Diógenes se afastava por completo dos desejos do mundo, e dizem até que quando Alexandre o Grande disse a ele que podia dar qualquer coisa a ele, Diógenes disse: eu quero uma coisa, que você saia de frente do sol, que está impedindo o sol entrar aqui no meu barril. Era a única coisa que ele queria do homem mais poderoso da sua época. Os cínicos eram os filósofos do desapego e da análise desapegada do mundo, e não pessoas falsas, como nós podemos ler hoje em dia. A relação que a gente faz do cínico também enquanto uma pessoa debochada tem a ver com o próprio comportamento do Diógenes, principalmente. Porque o Diógenes, para vocês terem uma ideia, ele latia para as pessoas, o Diógenes ele andava né, com uma lamparina procurando um homem verdadeiro, plena luz do dia. Ele, sabe, essa figura, esse tipo de comportamento. Então, ele debochou de Alexandre, sabe? A gente Portanto, a ideia original do cínico, ela foi se transformando, foi se diluindo até chegar hoje nessa ideia pejorativa que a gente tem, tá? Mas essa ideia pejorativa só existe porque havia algo lá atrás do comportamento dos cínicos, que, por exemplo, Diógenes latia para as pessoas, era um cara horroroso, assim, um ser humano que pregava uma pobreza espiritual. E foi por esse motivo que o cinismo não conseguiu florescer por muito tempo, prosperar. O cinismo ele foi uma corrente filosófica que teve o seu grande expoente Diógenes e teve alguns outros, mas assim, representava uma extrema pobreza intelectual, cultural, religiosa, que é literalmente você não precisa de nada para ser feliz. O homem basta a si mesmo. E, portanto, essa pobreza gerou, né, um descrédito total da filosofia que não conseguiu permanecer nos holofotes por muito tempo, exceto a figura do Diógenes, porque ele é muito peculiar. No entanto, foram os cínicos que ensinaram o maior valor para todas essas escolas que surgem no contexto do Alexandre o Grande, que é justamente o valor de que o homem basta a si mesmo, tá? O filósofo estoico tenta entender a ordem natural, parar de contrariar as leis da natureza. Ele vai propor uma filosofia cosmopolita, não uma escola fechada como foi a de Platão ou como foi a de Aristóteles, um liceu, uma academia, mas pregada em lugar público. O grande objetivo da vida estoica é a felicidade. E a felicidade deriva da compreensão das coisas, da compreensão das leis da natureza a partir de uma razão, de um logos universal. Claro, o estoicismo tem muitas etapas, muitas fases. Eu vou focar no estoicismo que marca o Império Romano, o estoicismo que acontece no século II, primeiro antes de Cristo e primeiro depois de Cristo. Que é o estoicismo pop, que é o que a gente vê por aí, que é o que gerou esses outros livros do Diário Estoico, não sei o que, e blá blá blá, tá? Só que assim, a gente não pode fazer esse salto, tá? Vamos voltar no tempo. O estoicismo ele tem basicamente três fases, tá? A primeira fase do estoicismo, que é a fase dos fundadores, né, como Zenão, Crísipo, esses caras estavam muito preocupados em resolver os dilemas do universo, compreender a mecânica do universo. Porque tem uma analogia que é uma analogia muito didática, muito famosa também, que os históricos faziam, que é assim, vamos imaginar um pomar, certo? E aí, esse pomar, ele tem os seus frutos, as suas árvores frutíferas, certo? E aí, você tem as raízes, certo? Da árvore, você tem o tronco da árvore e você tem as frutas, tá bem? A gente pode entender isso por essa analogia. As raízes simbolizam o mundo físico, tá? Ou seja, a forma como as coisas são,
as leis que explicam, que sustentam a vida, certo? Então, o mundo físico pode ser identificado com essas raízes, que é o que sustenta tudo o que existe. O tronco seria a racionalidade, que é o meio pela qual a gente compreende o mundo, que dá essa sustentação aqui para chegar aos frutos, né? Que é o caminho, digamos assim, que a raiz faz para levar os nutrientes para chegar até o fruto. O fruto seria a forma pela qual a gente deve se comportar no mundo. Só que a gente só vai saber como se comportar se a gente compreende como funciona o universo, compreendendo a parte física do universo. Tem outra analogia também que é famosa, que eles fazem também um pomar, só que a racionalidade seriam os muros que cercam o pomar, certo? E aí, a razão, portanto, é a chave pela qual a gente compreende todas as coisas que existem. E aí, antes de você compreender como deve se comportar, você deve compreender como o universo funciona. Porque é a partir das leis do universo que você vai poder reger o seu comportamento. Então, a moral humana, ela depende do funcionamento do universo. Porque seria um absurdo você tentar fazer algo que é incongruente, que não condiz com a mecânica e com as leis do universo, entende? Então, assim, é fundamental que a gente entenda como o universo funciona. Se a gente entende como o universo funciona, a gente pode guiar a nossa vida através das leis universais. E todo o esboço, toda a chave teórica e filosófica para explicar o universo, a parte física da realidade, está nessa primeira fase dos estoicos. Crísipo, para vocês terem ideia, Crísipo ele era conhecido como o sábio, que escreveu mais de 800 livros. Tá entendendo? Ou seja, talvez eu morra e não leia 800 livros. A maioria das pessoas vão morrer sem ler 800 livros. E o cara escreveu 800 livros, sabe? Então, enfim, essa parte física, ela tá muito concentrada nesses autores do início do estoicismo. Só que a gente só tem fragmentos. O Crisipo mesmo, de toda essa vasta obra que ele escreveu, a gente não tem mais nada. Tudo se perdeu com o tempo, certo? E aí a gente tem a segunda fase do estoicismo, que é uma fase que ela vai acabar mesclando com algumas outras correntes da época, uma fase com pouca relevância, tá? E da mesma forma também a gente não tem muitos escritos sobre essa segunda fase. E aí a gente tem a fase romana, que é o que sobrou para nós, que é o que se popularizou. O estoicismo romano, da mesma forma que fala do universo, da mecânica do universo, ela foca na parte de como nós devemos guiar a nossa vida. E mais importante ainda, o ponto principal, o ponto crucial do estoicismo romano é justamente a moral, entender como devemos chegar naquele estágio de ataraxia, que seria o estágio de tranquilidade da alma. Só que, claro, né, que os filósofos romanos tiveram mais acesso a fontes antigas, nós é que não temos. Então, os filósofos romanos leram muito Crísipo, leram muito essas referências, tanto é que muito das citações, das passagens que a gente sabe desses primeiros estoicos, a gente encontra num filósofo romano chamado Cícero, tá? Então o Cícero ele conseguiu na obra dele fazer muitas menções, trazer alguns trechos, que é o que a gente tem, tá? Que é o que a gente tem. E já não é muito, porque é uma fonte secundária, né? Não são os textos do Crísipo, é o Crísipo já passado pelo crivo da literatura e dos escritos de Cícero. Mas, de qualquer forma, é importante a gente ter esse entendimento. Então, para recapitular, o estoicismo define que existe a parte da lógica, da física e da ética. A lógica é a forma como a gente utiliza a razão para compreender a realidade. A física são as leis universais, são as leis que regem o universo, que regem o mundo. E entendendo como o mundo funciona, você entende como viver a sua vida, como encontrar aquele conceito da ataraxia, tá bem? Tudo ao nosso redor, nós já vimos com Zenão, ocorre a partir de leis universais que devemos aceitar. A força da mudança deve ser dirigida exclusivamente para aquilo que você pode alterar. Você não pode alterar a morte, mas pode alterar sua qualidade de vida. Não devemos idealizar o mundo. Devemos aceitar o mundo como ele é para atingir a já chamada ataraxia, a ausência de paixões, de perturbações. Os medos e os desejos, eles nos tiranizam, eles nos escravizam, inquietam. Nós devemos, de fato, evitar medos e desejos. Tudo que é externo ao ser
é irrelevante, eu devo trabalhar com a minha tranquilidade interna, a apatheia. O estoicismo tem um princípio de resignação diante das coisas que o cristianismo gostou muito. Não é à toa que os cristãos antigos preservaram tantos textos estoicos, porque viram na sua leitura de estoicismo uma espécie de raiz do próprio cristianismo. Por isso que existe também o estoicismo adaptado e até um pouco mudado pelos cristãos. E até hoje o estoicismo continua sendo adaptado por pessoas diferentes que até saem um pouco da tradição grega e falam de um estoicismo diante de um mundo líquido, de um estoicismo empreendedor que vai buscar as leis do mercado e assim por diante. Mas eu estou aqui preocupado com o estoicismo, especialmente aquele que se difundiu na época do Império Romano, entre pessoas que falavam grego, como Epicteto, ou falavam latim, como Sêneca e o imperador Marco Aurélio, ainda que Marco Aurélio tenha produzido a sua famosa obra Meditações na língua grega. Vamos pensar um pouco sobre o que estes autores, Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, disseram. O escravo de origem grega. Porque assim, vamos lá, vamos explicar um pouco a parte física então, para a gente começar a entender o que o Leandro Carnal vai falar daqui em diante. A física, ou seja, a mecânica do universo, para os estoicos funciona da seguinte forma. Eles vão ser um dos precursores daquilo que a gente vai entender enquanto panteísmo. Panteísmo significa o entendimento de que toda a totalidade dos fenômenos, da realidade, das coisas, eu, você, essa caixinha aqui de microfone, o copo que está aqui do meu lado, tudo isso é Deus. Tá? Panteísmo significa que Deus está. Não é que Deus está em tudo, Deus é absolutamente a somatória de todas as coisas. Então, a gente já começa a entender que existe. É um aspecto de Deus imanente, não transcendente. Religiões que pregam Deus transcendente, que pregam transcendência, assim, elas pregam que você deve alcançar essa transcendência que está lá em algum outro canto. A gente geralmente associa para cima porque fica mais fácil de entender, tipo, céu, superior, enfim. Mas para os estoicos não existe não existe transcendência, existe imanência, tá? Então tudo o que existe é divino, porque Deus está em tudo, porque tudo é divino, tá entendendo? Então esse copo aqui é Deus, é um pedaço de Deus. Essa caixinha aqui do microfone é um pedaço de Deus, tá? Esse livro aqui é um pedaço de Deus. Tudo é divino, portanto. Se a gente entende que tudo é divino, que tudo que existe é um pedaço de Deus, então, por consequência e por necessidade, tudo o que existe, existe por algum motivo, a gente já começa a entender as consequências desse pensamento, tá? Então, assim, é, existe uma racionalidade. Então, Deus, essa coisa que é todas as coisas, a somatória de tudo que existe, ela é guiada por um princípio racional. Então, Deus também não é um ser humano, Deus não é um copo d'água, tá? Deus seria um princípio que a gente poderia chamar algo assim, uma energia, vai. Pode tentar, só para fins didáticos, eu sei que posso estar cometendo alguns crimes filosóficos, mas para fins didáticos, Deus seria esse princípio racional que está ordenando todas as coisas e que está presente em todas as coisas, certo? E aí, portanto, se Deus é imanente a tudo o que existe é belo e justo, por exemplo, tá? Então, assim, uma mosca é Deus, então não é feio. Uma lesma é Deus também, e portanto não é feio, tá? Uma pessoa, sei lá, torta, degenerada, é Deus também. Então não é feio, tá? Uma barata é a mesma coisa. Portanto, tudo o que existe é belo. A beleza em tudo que existe. Em todas as coisas, todos os atos, existe uma certa beleza. E mais importante, agora um pouco mais polêmico, tudo o que acontece também é belo e justo, tá? Então, poxa, fulano morreu. Que injusto, né? Grande injustiça ter que morrer. Mas, na verdade, não. Porque se o evento morte existe, então deve existir um motivo para existir. Porque se tudo é Deus, então, e tudo é razão, tudo é racionalidade, existe um princípio que ordena as coisas que necessita com que haja morte. Havendo morte, portanto, significa que está tudo nos planos desse princípio, e a morte em si, portanto, não pode ser ruim. A morte em si, ela jamais pode ser algo que a gente queira evitar, que a gente queira contestar. É um fato, uma lei da natureza, entende? Então, a gente já começa a ver que o estoicismo ele vai pregar uma certa aceitação das coisas tais como elas são.
tá? Então existe fome, existe doença, existe morte, existem injustiças que para nós parecem injustiça, mas num olhar superior de quem vê as coisas de cima, não é injusto. É justo para quem tá assim, ó. É injusto para quem tá assim, certo? É, então é mais ou menos por aí, tá? A mecânica de como funciona o universo é mais ou menos por aí. E aí, se a gente entende, então, que tudo que acontece, que tudo que existe é belo, é justo, está diante dessa ordem, dessa razão, desse princípio, então como que eu vou guiar a minha vida, né? Então tem profundas é, tem profundos impactos sobre a forma que eu vou decidir levar a minha vida e o que eu vou decidir fazer ou não fazer, tá? Vamos ver mais um pouquinho do Leandro. Do século I da era cristã, Epicteto, disse que se você quiser ser livre, só há um caminho: o desprezo das coisas que não dependem de nós. Bastante claro e coerente com o estoicismo. Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna teu mestre. Ele consegue te irritar somente porque você permitiu ser perturbado por aquela pessoa. É um homem sensato, aquele que não lamenta pelo que não tem, mas apresenta uma grande alegria pelo que tem. Os homens, diz Epicteto, são movidos e perturbados, não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. Sou eu, segundo Epicteto, que emito a opinião e determino se aquilo vai ou não me perturbar. Em Sêneca, o famoso educador. E Epiteto é um dos que eu acho mais legal, porque o livrinho dele é muito bom e ele traz uma ideia bem direta sobre isso. Porque nós, já que o universo é guiado por esse Deus imanente, que é a racionalidade pura, talvez, tudo o que acontece diante dos desígnios desse princípio racional. Portanto, eu não tenho controle sobre o que acontece ali fora. Eu não posso jamais enganar a morte. Eu não vou poder jamais evitar a morte. Eu não vou poder jamais impedir guerras. Porque se tudo isso existe, existe uma razão para ele existir, certo? Logo, eu não tenho controle sobre as coisas aqui fora. Eu não tenho controle sobre como o outro vai me tratar. Eu não tenho controle sobre o raio que pode cair na minha casa amanhã. Eu não tenho controle sobre um vendaval que pode destruir minha casa amanhã. Mas eu tenho controle diante da forma como eu penso, da forma como eu vou reagir a essas atrocidades. E aí é o ponto. Já que não há possibilidade de controlar o que acontece lá fora, eu devo focar para aqui dentro. E aí, a sabedoria dos estoicos é justamente você conseguir se blindar do mundo. Está acontecendo a maior tragédia da história da humanidade. Você está pleno, você está aqui, ó, de um estado de apatia, tá? E essa é uma crítica, inclusive, que os estoicos sofreram ao longo dos anos, porque eles eram apáticos. Os estoicos, eles não se envolviam emocionalmente com as coisas, porque na medida em que você se envolve emocionalmente, você perde esse controle da razão. Você perde esse controle de que as coisas acontecem diante de uma vontade maior. Poxa, mas morreu uma criança com câncer. É injusto, sofrimento, por que essa criança, por que ela está passando por isso? Pois é, mas se aconteceu é porque existe um desígnio maior. Portanto, você não pode se envolver emocionalmente com a criança e emocionalmente com as dores do mundo e com a finitude da vida. Você tem que ser racional. Por isso eles eram apáticos, certo? Então você observa como as coisas funcionam, você vê ali o fato, e não que você não vá sofrer. Claro que isso é inevitável, né? Só que você não vai se apegar ao sofrimento, porque você vai ter que estar treinado para praticar essa apatia e para ser extremamente pleno, racional, tá? Então é justamente isso que o Epiteto deixa para nós. Inclusive uma frase, é um trechozinho dele, que nós não temos controle sobre as coisas lá fora, mas a gente tem controle sobre as coisas aqui dentro. Então é aqui dentro que a gente deve focar, porque a pessoa pode passar as maiores desgraças do mundo e ela pode não ser afetada por tudo isso. Então, portanto, ela não tem sofrimento. Se ela não tem sofrimento, ela atingiu aquele estágio de ataraxia, que é o estágio de não perturbação da alma, certo? De Nero, toda crueldade surge da fraqueza. Toda crueldade apresentada por alguém é algum tipo de fraqueza. Quem se entrega a medos vazios de Sêneca, olha que coisa interessante, acaba ganhando medos reais. E um homem, diz o professor de Nero, é tão miserável quanto ele imagina que seja. Essas ideias têm em comum a raiz do estoicismo, mas cada um deu um toque diferente e importante para esta caracterização de um estoicismo que a gente chama de imperial, ou seja, dentro do Império Romano. O imperador romano Marco Aurélio, que morreu em 180, produziu um livro muito famoso do estoicismo, que é Meditações. Lá diz o imperador filósofo: não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser, apenas seja.
Interessante a ideia. O importante é a ação e não a defesa da bondade. Diz o imperador: pratica cada um dos teus atos como se fosse o último da tua vida. E finalmente, acrescenta o pensador, a alma é tingida com a cor de seus pensamentos. Então, o controle que eu tenha sobre mim, o controle sobre o efeito das coisas do mundo sobre mim, o controle que eu tenha sobre a minha raiva, coisa que Sêneca escreve um livro específico dizendo que a raiva é uma perturbação extraordinária de tudo e que deve ser evitada a qualquer custo. Eu, como estoico, devo pensar que eu sou soberano daquilo que eu posso mudar, que eu posso cultivar minha cabeça com pensamentos bons, que eu não preciso me abalar com o mundo, e se algo me tirar a vida, estava inserido dentro de uma ordem absolutamente natural e nada vai alterar do universo. É isso aí, tipo, a minha existência no universo, pouca coisa muda, porque o que que acontece, segundo os históricos, depois da nossa morte? O que acontece é o seguinte, você já é um pedaço do universo, você já é um pedacinho de Deus. Você vai morrer, você vai continuar sendo um pedacinho de Deus, em outro canto, talvez, enfim. É, e sabe, não muda nada. Inclusive, eu acho que esse é um ponto que, quando o cristianismo surge, ele dá uma resposta muito mais legal para a morte. Então, pro histórico, assim, você tá vivo e tá morto, não muda nada. Você é um pedaço de Deus, tá tudo bem, tá tudo em ordem sempre, tá tudo correto sempre. Então, assim, eu não tenho. Parece que não dá tanto tesão pela vida, né? Uma crítica, pequena crítica agora, né? Parece que você não precisa ter medo da morte, porque a morte não é nada ruim. Porque ruim seria quando a gente entrasse em sofrimento, e o sofrimento ele vem quando a gente não entende a mecânica das coisas. O sofrimento ele vem quando a gente se envolve, quando a gente tem raiva, ó, são paixões. Se você não é um cara guiado por paixões, se você é apático, então você é racional e, portanto, sendo racional, você não se envolve, você não sofre, você não tem raiva, você não tem desespero, nada disso, tá certo? Então, a morte para os históricos, depois dessa compreensão de como é o universo, a gente vê que a morte não é nada de ruim, entendeu? É neutro, assim, tipo, morreu é de boa. Você continua sendo um pedaço do universo, da mesma forma que você é um pedaço do universo agora. Nada vai mudar. E o pior é que não tem como fugir da morte, não é mesmo? E às vezes a gente vive as nossas vidas querendo, sei lá, agradar muito uma pessoa, ou com medo de errar, ou com medo de alguma coisa, inseguro porque não sei o quê, porque acha que é superior, porque acha que é uma pessoa muito importante. E o Marco Aurélio é um dos pequenos aforismos que ele coloca no livro, que é um dos mais fantásticos que eu já li na minha vida, que diz assim: fique calmo. Um dia você vai esquecer de todos os seus erros. Você sabe, esse negócio que você fez de errado hoje, você fez de errado semana passada, você logo, logo vai esquecer disso. Então, logo, você vai esquecer dos seus erros. Logo, logo, você vai esquecer do mundo, porque você vai morrer. E logo, o mundo todo também vai esquecer de você. Que vão ter se passado 1 milhão de anos, 1000 anos, 100 anos, e ninguém mais vai lembrar do teu nome. Então, tá tudo certo. Não importa o que aconteça com você, tá tudo certo no final das contas. Devo me concentrar naquilo que eu possa mudar. Eu devo me concentrar no cultivo das virtudes, da felicidade e da virtude, e não deixar que o mundo decida se eu vou ser ou não feliz. O estoicismo, como nós já vimos, tem várias semelhanças com valores que depois o cristianismo iria defender, mas muito importante. Inclusive essa ideia de que tudo acontece diante de um desígnio maior, pô, isso tem tudo a ver com textos da Bíblia, com a noção de que Deus cristão provê, né? E que, portanto, tudo que acontece na minha vida é por algum motivo divino. E fica calmo, um dia Deus vai te prover. E se Deus não te prover nessa existência, em vida, em terra, talvez você ganhe a recompensa no mundo dos céus. Né? Então, no final das contas, para o cristão também, muitas das vezes está tudo certo. Se você está no caminho, se você está rezando, se você está, né, fazendo o certo, ou buscando ao máximo fazer o certo, Deus está vendo. E Deus vai te prover em algum momento. Se não for em vida, vai ser pós a morte. Vamos lembrar de Caim e Abel? Um irmão matou o outro. E aí um teve a glória terrena, o outro teve a glória do mundo dos céus. Então, mesmo esse que foi morto, ele foi morto, não viveu a glória terrena, mas vive ao lado de Deus Pai, portanto, está tudo certo. Então, eu acho que existe uma semelhança bem profunda nesse aspecto, tanto do estoicismo como do cristianismo. O estoicismo, a rigor, é uma filosofia materialista. Ele não pressupõe um Deus criador que nos ame e dirija tudo, como o cristianismo vai imaginar. O estoicismo pressupõe regras de um universo material, e entender tais regras
e aceitar que há coisas que eu não posso mudar e outras que eu posso me concentrar, basicamente aquilo que diz respeito a mim mesmo, vai diferenciar muito o estoicismo de qualquer etapa do cristianismo posterior. Mas estoicos e cristãos buscam a tranquilidade da alma, buscam evitar a agitação e o desespero, buscam produzir desejos mais coerentes com as nossas necessidades. Isso, porque, que nem eu disse, né, o estoicismo entende um Deus imanente. Então, Deus é a somatória das coisas. Deus não é uma pessoa, Deus não tem um filho, Deus não encarnou na Terra, nada disso. Então, Deus para os estoicos, não é essa coisa que decide, um ente que decide, não. É imanência. Então, tudo é divino, e aí existe esse princípio racional que ordena as coisas e que explica essas leis, como por exemplo a lei da morte e assim por diante, tá? Tanto estoicos quanto cristãos concordariam com a ideia profundamente estoica que diz: você está com a casa muito apertada, cheia de coisas? Não pense em uma casa maior. Pense em ter menos coisas. Você está achando que seu dinheiro não basta, apesar de você ter sua alimentação garantida? Não pense em se desesperar por ter muito mais dinheiro. Pense em gastar menos. Aceite que todos estamos envelhecendo. Aceite que todos iremos morrer, cultive a sua ataraxia, cultive o seu equilíbrio diante dessas coisas, porque o muito desejar, as paixões, o ódio e o desespero perturbam inteiramente a cabeça, não produzem nada positivo e acabam nos levando a uma vida vazia e sem sentido. Leiam os livros estoicos, aprofundem lendo, por exemplo, o nosso escravo grego Epicteto, leiam os textos de Sêneca, leiam as meditações de Marco Aurélio, leiam os fragmentos dos estoicos gregos clássicos e helenísticos e vocês vão descobrir que o estoicismo nos traz muitas luzes para repensar atitudes contemporâneas, atitudes da nossa. Enfim, já vai terminar aqui. Eu tenho todos esses livros, estão aqui, ó, um box. Eu já li os 3 desse box. As Meditações do Marco Aurélio e Sêneca. O Sêneca foi o que eu menos gostei, e o Manual de Epiteto. Enfim, o estoicismo, ele tentou ser. Tentaram fazer uma releitura do estoicismo para aplicar no mundo capitalista, no mundo corporativo, que é o que o Leandro Carnal, inclusive, mencionou. Que, assim, de verdade mesmo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque as leis que regem o mundo corporativo, o mundo capitalista, são leis que não entregam o controle para esse princípio imanente das coisas. No mundo corporativo, no mundo capitalista, somos nós, seres humanos, os empreendedores de si mesmos. Somos nós, portanto, que devemos construir, criar. Somos nós, portanto, que podemos desafiar as leis para superá-las em algum nível, tá? Isso é totalmente o oposto do estoicismo. O estoicismo, ele não vai. Um cara como Marco Aurélio era imperador, né? Então ele também tinha esse papel. Mas Epiteto era um escravo, sabe? E é bonito também. Eu sei, dá para aproveitar muita coisa daí. Então, o Epiteto, por exemplo, ele era escravo, ele não tinha muito o que fazer naquela época, ele aceitou a vida de escravo, e aí ele deixou de sofrer, certo? Então, é possível ser livre mesmo sendo escravo, segundo Epiteto. Basta você aceitar essa condição. Enquanto ele dava murro em ponta de faca, ele sofria. Quando ele aceitou, ele viveu bem, depois ele teve a alforria e passou a divulgar os ensinamentos dele, depois foram compilados por alguns seguidores. E aí ele deu o livro do Epiteto. Mas assim, percebe que não tem mobilidade, não tem revolta, não tem contestações, parece que você fica engessado pelo status quo, você fica engessado pela forma pela qual as coisas estão funcionando, tá? Portanto, ser estoico no mundo capitalista, no mundo corporativo, aonde é justamente você que tem que fazer as coisas acontecerem, você tem que criar as coisas do zero, você vai ter que empreender, você tem que assumir riscos, você vai ter que enfrentar pessoas, você vai ter que. Cara, isso não tem nada a ver com o estoicismo. Eles tentaram fazer uma aproximação porque, claro, para você fazer esses empreendimentos, você precisa de controle, você precisa de confiança, precisa praticar a ética de virtudes, paciência, que tudo isso está no estoicismo. Mas a essência do estoicismo não tem nada a ver com a essência capitalista e empresarial. Portanto, essa galera que está ressignificando o estoicismo, eles pegaram justamente o estoicismo romano, esses caras aqui, e ignoraram o estoicismo lá dos primórdios, da primeira fase, do Crisipo, do Zenão. E aí foi possível fazer essa tentativa de aproximação, mas é só por um desconhecimento completo
da parte da física do estoicismo. Lembra que eu falei? Tem a lógica, que é o pensamento, a reflexão, para compreender o mundo como ele é, que é a física, para depois guiar a nossa vida, o comportamento, que é a ética. Então, se você ignora ou sabe pouco sobre o mundo físico, porque o mundo físico, para os estoicos, ele é bem engessado. Tipo, você não tem controle. Existe uma analogia que está, inclusive, no livro do Epiteto, de um cachorro sendo arrastado por uma carroça, entendendo? O cachorro, por mais que ele tente correr, ao contrário, ele não vai conseguir se livrar da carroça, tá entendendo? Então, assim é o mundo. Assim é o mundo guiando nós, nos puxando. A gente não tem muito controle. Basta aceitar. A gente controla apenas o que está aqui dentro. Não se envolver, não sofrer, não amar demais, não amar, sabe? Tudo que for no mundo das paixões, no campo dos sentimentos, os históricos abominavam. Por isso que eles eram, como eu disse, apáticos e assim por diante. Então, para finalizar, estoicismo tem pouco ou nada, ou quase nada a ver com o capitalismo e com o mundo empresarial. Mas, como tudo na filosofia, na literatura, você pode sim extrair certos ensinamentos e aprender muitas coisas. Eu acho que as Meditações do Marco Aurélio é um livro tão antigo e tão atual que assim dá de 10-0 em todos essas porra desses autoajuda. Você pega todos os autoajudas, você pega todos os livros do Pablo Marçal e o Diabo a 4. Você pega todos eles, não dá um capítulo do Meditações do Marco Aurélio. Então, é uma leitura que é imprescindível para todos nós, mas a gente também tem que ter essas ressalvas e esse entendimento. Beleza? Eu agradeço se você chegou até aqui. O canal é novo, tá? Então, assim, a gente tá aos poucos construindo o canal, modificando e criando conteúdos. Se você vê valor nisso que a gente está fazendo, você pode mandar o Pix, tá aqui em cima. Você pode comprar os meus cursos no QR Code. E eu já quero agradecer quem já está contribuindo, quem está comentando e quem já se inscreveu para o canal. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva. E bem, um abraço e até a próxima.